O mistério de Hinterkaifeck. Em 1922, na Alemanha, uma fazenda isolada chamada Hinterkaifeck foi palco de um dos casos mais misteriosos e aterrorizantes da história criminal. O que aconteceu naquela propriedade ainda é envolto em mistério e até hoje não há respostas definitivas sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. No entanto, uma coisa é certa: a morte brutal de 6 pessoas em Hinterkaifeck deixou um rastro de medo que nunca se dissipou. A fazenda Hinterkaifeck, localizada em uma área remota e isolada da Baviera, era habitada pela família Gruber. O casal Andreas e Cecília, seus 2 filhos, Victoria e Josef, e a empregada Maria, viviam em relativa tranquilidade, apesar de sua proximidade com o mistério. Andreas era um homem que se orgulhava de sua fazenda, mas ele tinha um segredo. Nos meses que antecederam o assassinato, ele começou a perceber sinais estranhos ao redor da propriedade. Rastros de pegadas na neve que não levavam a lugar algum. Portas e janelas que pareciam ser abertas e fechadas sem explicação. E sons que pareciam vir do sótão, embora ninguém estivesse lá. A coisa mais perturbadora, no entanto, foi quando Andreas encontrou uma estranha pegada na neve que levava de volta ao próprio interior da casa. Quando ele verificou a propriedade, notou algo ainda mais assustador. Alguém estava morando no sótão, em segredo. Apesar de suas preocupações, Andreas não conseguiu descobrir quem estava causando esses fenômenos. E como é comum em muitas histórias de terror, ele preferiu ignorar os sinais em vez de tomar precauções adequadas. Na última semana de vida da família Gruber, os acontecimentos começaram a acelerar. Os sons estranhos no sótão ficaram mais intensos e os membros da família começaram a sentir uma presença invisível dentro de casa. Mas o medo real começou a se instalar quando a empregada Maria começou a relatar que sentia que alguém estava observando-a através das janelas da casa. Ela também mencionou ouvir vozes baixas, como se alguém estivesse sussurrando em suas orelhas durante a noite. Na noite do assassinato, em 31 de março de 1922, a família Gruber foi encontrada morta. A casa estava trancada por dentro e não havia sinais de arrombamento. Todos, incluindo a empregada, foram mortos de maneira brutal com uma ferramenta agrícola, e suas mortes ocorreram enquanto estavam dormindo. O assassino, no entanto, não se deu por satisfeito. Após cometer os assassinatos, ele permaneceu na casa por dias, alimentando os animais da fazenda e até mesmo dormindo nas camas dos mortos. O mistério do assassinato de Hinterkaifeck ainda permanece sem solução. A polícia investigou o caso por semanas, mas nunca conseguiu identificar o culpado. Os poucos suspeitos possíveis eram pessoas que, aparentemente, tinham motivos para cometer os crimes. Mas ninguém foi encontrado com evidências concretas. A investigação revelou alguns elementos ainda mais perturbadores. Relatos indicam que o assassino pode ter se escondido no sótão durante dias, observando e esperando o momento certo para atacar. Além disso, o fato de ele ter se alimentado da comida da casa e até dormido nas camas das vítimas sugere que o assassino sabia exatamente onde encontrar tudo o que precisava. E o mais perturbador de tudo, as pegadas na neve, que pareciam desaparecer em algum ponto da propriedade, sugerem que o assassino talvez tivesse algum tipo de conexão com a família ou que, de algum modo, ele já estivesse familiarizado com a casa. Décadas se passaram desde os assassinatos em Hinterkaifeck, mas a propriedade nunca foi esquecida. A fazenda foi abandonada e os locais sempre relataram sensações estranhas quando passavam perto da área. Muitos afirmam que, durante a noite, é possível ouvir gritos vindo de dentro da casa, enquanto outros juram ter visto sombras movendo-se pelas janelas quebradas. Os investigadores da época nunca conseguiram descobrir a identidade do assassino. Alguns acreditam que o culpado era alguém da própria família Gruber, possivelmente a filha Victoria, que teria sido vítima de um relacionamento incestuoso com seu pai. Outros sugerem que um trabalhador da fazenda, que já havia sido demitido, pode ter retornado para se vingar. A teoria mais assustadora, no entanto, é a de que o assassino era uma presença sobrenatural,
alguém ou algo que já estava na propriedade muito antes dos assassinatos acontecerem e que estava apenas esperando o momento certo para tomar o controle da casa. O caso de Hinterkaifeck continua a assombrar as mentes de quem conhece sua história. A casa, embora tenha sido destruída em 1923, ainda é lembrada como um lugar onde o mal se esconde nas sombras. Não sabemos quem foi o responsável pelas mortes, nem por que aquelas pessoas foram escolhidas. Mas uma coisa é certa: o horror que ocorreu naquela fazenda é algo que nunca será esquecido. Enquanto a investigação nunca trouxe respostas definitivas, o legado de medo e mistério que ficou em Hinterkaifeck continua a inspirar histórias sombrias e lendas urbanas, e a história da família Gruber e seus assassinos permanece um enigma profundo e aterrador.